noite, irmãos e irmãs. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia mais uma vez, agora em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, nós leremos do versículo 6 até o final do capítulo 14. Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 15. A minha versão ela é um pouco diferente, pouca coisa diferente, mas dá para entender também. A palavra do nosso Deus diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os Anaques, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Anaques, e a terra descansou da guerra. Pai, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Nós te oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que queria bater o seu próprio recorde de equilibrista. Ele era um equilibrista e ele queria equilibrar-se sobre um cabo de aço. E ele, juntamente com toda a sua equipe, foram na divisa do Canadá com os Estados Unidos, nas cataratas do Niágara, e atravessaram uma corda de aço, um cabo de aço ali, naquela região, e aí começou a juntar multidão ali em volta para ver aquele homem fazendo aquele grande feito, e de repente ele começou a andar pela corda de aço, e foi uma travessia perigosa, e ele só tinha um cabo para poder se equilibrar, e ele foi e conseguiu chegar do outro lado. Sob muitos aplausos, pessoal batendo palma para ele, de repente ele trocou. Ao invés de um cabo para ele se equilibrar, ele pegou um carrinho de mão. E aí ele voltou para do lugar onde ele veio e foi com o carrinho de mão. E ele equilibrou. Aí ele foi mais uma vez, colocou um pouco de peso dentro do carrinho de mão e foi e voltou para o outro lado. E todo mundo batendo palma, achando o máximo, sem proteção, sem segurança nenhuma, sem nenhum cabo, ele atravessou para o outro lado. De repente, uma daquelas pessoas que estavam aplaudindo ali, ele chega para uma mulher e pergunta: Você acredita que eu posso fazer esse número mais uma vez? Que eu possa voltar para onde eu vim, com esse carrinho de mão mais uma vez? Aquela mulher fala admirada: É claro que eu acredito. Eu acabei de ver você passando por esse cabo de aço, para lá e para cá umas 3 vezes. É claro que eu acredito. Mas você acha que eu posso colocar mais peso nesse carrinho de mão e você acredita que eu consigo passar de novo? Acredita, é claro que eu acredito. Você acredita que se eu colocar uma pessoa aqui dentro desse carrinho de mão e ir para o outro lado, eu vou conseguir chegar em segurança do outro lado? É claro que eu acredito. Eu acabei de ver, eu acredito. Então ele chama aquela menina: Você quer ser minha voluntária nesse número?
Ela, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não. Assim foi com o povo de Israel. Eles acreditavam no Senhor, mas eles não confiavam em Deus. Confiar é diferente de acreditar. Aquele povo tinha visto milagres, aquele povo tinha visto coisas grandiosas acontecendo, mas quando era para eles confiar no Senhor, quando era para eles entrarem no carrinho de mão de Deus, eles falavam, não tenho coragem. Essa mensagem de hoje eu quero te desafiar a confiar no Senhor. Eu quero que você aprenda a confiar no Senhor através da vida de Calebe. E para nós entendermos um pouco mais sobre esse texto, para nós chegarmos até aqui esse contexto, nós precisamos entender que depois do povo ter visto milagres, as 10 pragas acontecendo, a Páscoa, o primeiro momento de celebração da Páscoa foi ali, na saída deles para o Egito, quando eles então passam ali sangue nos batentes da porta, e o anjo da morte não passa na casa daquelas pessoas, daqueles hebreus ali. E aí, de repente, então, o faraó libera o pessoal para ir embora, os egípcios para sair, e eles vão embora. De repente, eles chegam e param diante do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho se abre na frente deles, e eles caminham. E milagrosamente eles passam, e eles conseguem enxergar o Mar Vermelho se fechando sobre os egípcios. Eles viram grandes coisas acontecendo. Eles acreditavam no poder de Deus. Mas tinha um problema: o povo. Aquele povo era ingrato, reclamavam o tempo todo, resmungavam, murmuravam. Já disse certa vez um autor que a murmuração é o cântico do inferno. Aquele povo só murmurava, só resmungava. Era ingrato. Como nós lemos no texto, Deus mandava maná, eles reclamavam, cadê as cebolas, os pepinos que a gente tinha no Egito? Povo ingrato. Deus manda codornizes, carne para aquele povo, eles reclamam. Deus manda água, eles reclamam. Deus provê proteção e segurança para eles, através da nuvem, da coluna de fogo, de dia e de noite, caminhando por aquele deserto, eles reclamam. Sabe por quê? Porque eles não confiavam no Senhor. E em determinado momento, então, no deserto de Parã, próximo a Cádiz, Deus dá uma ordem para Moisés, para que ele envie 12 espias, para enxergar e ver o que tinha lá na terra prometida, para ver se realmente era uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. E aí lá em Números 13, 14, nos mostra as escolhas dos espias, 12 espias, um representante de cada tribo, e quando eles retornam com relatório. Dos 12 espias, apenas Josué e Calebe voltam com um relatório animador. Os outros 10 desanimam o povo. Josué e Calebe falam, gente, é uma terra maravilhosa mesmo, os frutos que tem lá dentro são grandiosos, tem gigantes sim lá, os Anak são gigantes, os Anaquins em outras versões são gigantes, mas a terra é maravilhosa demais, vamos lá, vamos conquistar. E os outros 10, gente, realmente, sabe aquele cara chato do seu serviço? Mas não é bem assim, viu, do jeito que ele está falando não. Sabe aquela história que você vai contar lá na sua família, você chega na sua família empolgada, aí tem um tio ou um parente que tem uma história melhor do que a sua, é esse tipo de gente que estava lá. Não é bem assim não. Lá tinha realmente frutos grandiosos, mas os gigantes eram de assustar, as espadas deles eram grandiosas. Meu Deus, nós vamos ser esmagados, nós vamos ser pisoteados. Aqueles 10 espias desanimaram o povo, uma multidão. Mais de 2 milhões de pessoas estavam caminhando pelo deserto, esperando chegar na terra prometida. E uma caminhada que poderia ser rápida, algumas semanas ou alguns meses ali, naquelas condições que eles viviam, por causa da desobediência e da falta de confiança desse povo em Deus, eles começam a percorrer o deserto em círculos, por 40 anos, por causa da dúvida deles. O povo escolheu olhar para as circunstâncias. A multidão escolheu olhar para os inimigos, dar ouvidos para relatos desanimadores, enquanto Calebe e Josué escolheram confiar em Deus e em sua palavra. Aqueles homens, Josué, Calebe e Moisés,
quase foram apedrejados. A multidão queria matar eles. Se não fosse a intervenção do Senhor, aqueles homens teriam morrido no deserto. Mas enfim, depois de tudo isso, nós chegamos aqui em Josué capítulo 14, e Caleb agora quer ter as suas propriedades, que foi garantida para ele através do seu servo Moisés, como herança, porque ele tinha confiado no Senhor. Caleb então nos ensina como confiar no Senhor e as consequências da confiança em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, a primeira coisa que nos acontece é que nós somos perseverantes. Nós somos perseverantes. Se você está com o seu texto aberto, versículo 8 e 9, a palavra do nosso Deus diz assim: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. No versículo 9, mais uma vez, naquele dia Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos as nossas vidas, quando nós entregamos os medos, as angústias, as aflições para Deus e descansamos nele, nós podemos perseverar, nós podemos continuar. É somente através da confiança, dessa entrega e submissão total a Deus que podemos ser perseverantes. Perseverança é uma qualidade daqueles que não desistem com facilidade. É aquela pessoa que insiste, aquela pessoa constante. A perseverança de Caleb é uma consequência da sua confiança. Você só consegue perseverar nas coisas de Deus se você confia nele. Imagine você tendo que andar 40 anos no deserto por culpa dos outros e não sua. Como que você ia aguentar? Se não fosse a perseverança que Deus nos dá através dessa confiança. Imagina isso, você tendo que guerrear contra inimigos, que poderia ter sido uma batalha só. Agora você tem que ficar guerreando constantemente contra vários inimigos por culpa dos outros. Mas Caleb permanece fiel. Ele não se abala por tantas circunstâncias contrárias. Caleb perseverou mesmo com a multidão querendo apedrejar ele. Ele não mudou de ideia não. Ah, vocês querem me apedrejar? Não, realmente, então vamos desistir dessa ideia. Não, a Bíblia nos conta lá em Números 14, que eles rasgaram as vestes e falaram assim, gente, a gente pode sim destruir esse povo. Caleb dá um exemplo fantástico lá em Números 14, a gente pode rasgar esse povo como quem rasga um pedaço de pão. Ele não estava vendo a força do braço daquela multidão, porque aquela multidão não sabia guerrear. Eram escravos, até pouco tempo atrás. Mas eles estavam confiando no poder de Deus. E agora no capítulo 14 de Josué, Caleb, depois de 45 anos de espera, 45 anos de espera, vem pedir a herança que um dia foi prometida para ele. Está achando que está demorando a sua varoa chegar, meu irmão? Espera, seja perseverante. Talvez você esteja pensando em desistir de um projeto. Talvez você esteja pensando em desistir da sua família, do seu emprego. Talvez você não esteja aguentando fazer as mesmas orações por anos e anos, para que um parente ou alguém seja transformado pelo Senhor. Talvez você esteja querendo desistir até da sua própria vida. Mas aprendemos com Caleb que quando nós confiamos em Deus e não nas circunstâncias, e não na multidão, nós podemos ser perseverantes, porque nós lembramos de quem Deus é e do que Ele faz. A gente para de olhar para nós mesmos ou para os outros. Quando nós confiamos no Senhor, nós lembramos do poder das suas mãos. Nós lembramos de tudo que Ele já fez por nós e de tudo que Ele fez na história. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. Por isso, persevere. Não olhe para os seus braços, não olhe para a multidão, mantenha os seus olhos firmes no Autor e Consumador da nossa fé.
É lá que os nossos olhos devem estar. Pare de olhar para as circunstâncias políticas do mundo, ficar com medo, querer fugir. Confie em Deus, porque quando nós confiamos, nós somos perseverantes. Uma segunda característica do que Caleb nos ensina também, é que quando nós confiamos no Senhor, nós somos fortalecidos. Versículos 10 a 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. A minha versão aqui está trabalhar. O reconhecimento de Caleb de que Deus é quem o sustentou até ali é nítido nesses versos. Mas o que mais me impressiona é a disposição de Caleb em servir ao Senhor, em confiar na força do poder do Senhor. Caleb, com 85 anos, está disposto a continuar lutando. Ele quer trabalhar, ele não está pensando em aposentadoria, nem em tirar férias. Ele quer conquistar, ele quer ir à luta, porque ele entendeu de que quem o fortaleceu até naquele momento, o fortaleceria até o fim. Caleb realmente nos impressiona ao mostrar serviço e disposição. Ele entendeu que a sua vida era para servir a Deus. As suas forças eram para o trabalho. Ainda tinha muita terra para ser conquistada. Então Caleb entende que Deus o conservou em vida. E ele quer mais do que sobreviver. Porque tem muita gente que sobrevive. Mas Caleb queria viver com qualidade, para a glória do Senhor. Independentemente da idade dele. Porque ele entendeu que quando ele confiava em Deus, era ele quem o fortalecia. Ele descansava na promessa e as suas forças iam sendo renovadas. Meu irmão e minha irmã, nós entendemos que Deus nos sustenta em vida, saúde. Ele também é quem nos dá ânimo e força para continuar lutando, trabalhando, servindo, vivendo. Não há como negar que se não confiarmos que as forças da nossa vida estão nas mãos de Deus, rapidamente a gente ia desanimar. Você ia desanimar com o ministério, você ia desanimar com seus filhos, você ia desanimar dos relacionamentos. Porque são inúmeras as dificuldades que encontramos em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender que Deus é quem nos sustenta, é que Deus é quem nos dá força. É Deus é quem renova as nossas forças. E aqui, eu quero fazer Ainda bem que o pastor Durval não está aqui, né? Porque depois ele briga comigo. Presbíteros que estão aqui, não briguem comigo se alguém chegar depois do culto reclamando sobre isso. Mas eu preciso falar. Isso é uma coisa que está entalada na minha garganta há muito tempo. Preciso desabafar. É muito triste ver a igreja cantando desanimada. O pessoal do louvor chamando para bater palma e todo mundo com a mão para baixo. Aí a gente canta, Deus é maior que os tesouros. Deus é maior que o tesouro. Eu quero Deus, eu te busco, te procuro. A saúde, a vitalidade que Deus nos dá, te impede de bater uma palma para louvar o Senhor como igreja. Te impede de abrir a sua boca para cantar e adorar o Senhor. Quando você vem aqui louvar ao Senhor, e você faz isso de todo o seu coração, você não está fazendo para o grupo de louvor aqui não. Você não está fazendo para o seu coleguinha aí do lado, para o seu irmão do lado não, para você aparecer para ele. Pelo menos comigo não é assim. Eu não levanto minha mão para aparecer para você não. Eu levanto a minha mão porque eu entendo que é Deus que me dá saúde, é Deus que me dá vida. Então a minha boca é para louvar a Ele. Porque para falar palavrão, tem muita gente aqui que abre a boca e fala um palavrão, escandalizando todo mundo. Mas para cantar, diga para o cansado que ele vem para te salvar e você canta isso. E você está mentindo, porque você não acredita nisso. Porque se você acreditasse,
você cantava de coração, porque não é para o louvor aqui não, é para o Senhor. Ele vem para nos salvar. Ele vem para o cansado, para o desanimado, para o abatido. Eu creio nisso. Amém? Tomara que tenha sido verdadeiro. Porque eu creio no que o profeta Isaías disse, que ele faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu creio no que o salmista diz, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, estão firmes para sempre. Eu creio nisso. E é isso que renova as minhas forças. A palavra do Senhor. Caleb tinha as suas forças renovadas na promessa do Senhor, do que saiu da boca do Senhor. Nós sabemos aonde nós temos falhado. E não é por falta de força, não. Nós sabemos aonde nós temos falhado, e não é por falta de tempo, não. É por falta de disposição. É por falta de amor. É por falta de entender o que foi feito na cruz do Calvário. Porque se a gente entendesse o peso do que foi a cruz de Cristo, a gente não ia brincar de ser crente. A gente não ia brincar de vir no domingo aqui, para louvar o Senhor. E vai mais um desabafo aqui. Depois pode mandar embora, viu, o conselho? Pode mandar embora. Mas eu vou falar. Porque eu moro lá perto do estádio. E eu venho aqui para a igreja, domingo de manhã, 9:30 da manhã. E está lotado. E eles chegam cedo, porque acaba 9 horas a missa deles. Eles não chegam 9:30, eles estão indo embora 9. Então imagina a hora que eles chegam lá. E a gente, que se orgulha de pregar a verdade através da palavra de Deus, com a igreja vazia. A gente vê outras igrejas lotadas, estudo bíblico de quinta-feira. Os carros assim, ó, a rua toda cheia. E a nossa, a gente tem que fazer o estudo bíblico aqui embaixo, no salão social. Porque fica uns gatos pingados quando fazia aqui. Fica 3 aqui, 2 ali, 1 aqui. Ah, mas é que o pastor isso, é que o pastor é aqui. É claro que você vai arrumar inúmeras desculpas. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que foi feito lá na cruz. Porque se a gente entende, nós somos renovados. A gente vem buscar isso daqui com sede, com vontade. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero buscar mais do Senhor. É claro que o nosso corpo cansa. É claro que a gente se machuca. É claro que o corpo passa pela marca do tempo. Mas se nós podemos respirar ainda, até a nossa respiração tem que ser para glorificar o Senhor. Depois de tanto desabafo, como nós temos usado as forças que Deus nos dá? Como que nós temos usufruído da saúde que Deus nos dá, da nossa vitalidade? Temos vivido de forma a glorificar a Deus em nossas ações? Quando confiamos em Deus, experimentamos a renovação das nossas forças, diante de tantas atividades e de tantas coisas que temos. Mas é necessário colocarmos a nossa dependência na mão do Senhor. Em terceiro e último lugar, quando nós confiamos no Senhor, nós temos esperança. Versículos 12 a 15. A palavra de Deus vai dizer, através de Caleb, que o Senhor falou naquele dia: o Senhor será comigo para conquistar essa terra. Segundo o dicionário Almeida, esperança é confiança no cumprimento de um desejo ou de uma ardente expectativa. É a segunda virtude mencionada em 1 Coríntios 13, e se baseia na confiança em Deus. Nesse momento é preciso ressaltar que a esperança aqui, e em tudo que Caleb tinha vivido até ali, se dava porque ele confiava na palavra de Deus. Caleb sabia que Deus, através de Moisés, lhe prometeu uma herança.
E agora, mais do que nunca, ele está preparado não somente para receber, mas também para conquistar, ir à luta por isso. Ele estava confiante na palavra de Deus, ele não desanimou em nenhum momento da sua história. E agora ele fala: eu estou pronto. Eu estou preparado para receber o que Deus me prometeu. Ele estava confiante na palavra de Deus. Essa virtude que vem da confiança em Deus surge diante da palavra do Senhor. E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Balaão falando para Balaque, em Números 23, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Calebe, por 45 anos, esperou, sem desanimar. Eu acho que às vezes ele até deu umas fraquejadas, duvidou, cansou, mas ele confiava sim, mesmo em meio a esse desgaste. Ele esperou o cumprimento da promessa, com expectativas. Foi Deus que falou, eu creio, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo com dúvidas, eu creio. Porque essa esperança, ela não pode ser abalada por nenhuma circunstância. Porque essa esperança está na confiança em Deus. E Deus é alguém muito melhor e muito superior a qualquer pessoa dessa face da terra. E muitas vezes, cadê os meus adolescentes? Saíram, foram para o banheiro, né? Depois eu vou falar com vocês, viu? Cadê o resto da turma? Muitas vezes, nós confiamos nas juras de amor que alguém faz para a gente. Ai, eu te amo. Muitas vezes, nós confiamos nas circunstâncias. Muitas vezes, nós confiamos nos números da conta bancária. Muitas vezes, nós confiamos em tantas coisas. E aí, as pessoas que juram amor para a gente, nos traem, vão embora, somem. As circunstâncias mudam, a pandemia que o diga. A conta no banco surge uma emergência. Mas quando nós confiamos em alguém melhor do que nós temos tranquilidade. Quando nós confiamos naquele que manda maná do céu, nós descansamos. Quando nós confiamos naquele que a palavra do Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, nós confiamos tranquilamente nessa esperança. Nós temos esperança. Nós vivemos porque sabemos que temos uma promessa muito maior do que qualquer promessa terrena. E aí, analisando dessa forma, nós devemos entender que assim como Calebe teve esperança, independente do tempo ou das dificuldades, devemos ter esperança que a vontade dele é melhor que a nossa. Não é cruzar os braços e ficar sem fazer nada, não. Mas é agir entendendo e confiando nele. Onde está ancorado a sua esperança? Onde você tem colocado as suas expectativas? Para concluirmos, quando nós confiamos em Deus, conseguimos passar com mais tranquilidade em meio aos problemas, porque a graça de Deus nos ajuda, não a viver sem problemas, mas a ter força, esperança para enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, Ele nos direciona, Ele nos faz descansar, mesmo que demore. Quando confiamos em Deus, nós nos entregamos a Ele e entramos no carrinho de mão e deixamos que Ele conduza a nossa vida. Quando confiamos em Deus, somos perseverantes, fortalecidos e podemos ter verdadeira esperança. A grande verdade é que, assim como Calebe, Cristo Jesus sofreu as consequências de pecado que Ele nunca cometeu. E Cristo levou toda essa culpa sozinho sobre si. Cristo foi o mais rejeitado, o mais humilhado dentre os homens. Não só tentaram matá-lo várias vezes, como conseguiram. E ele foi morto na morte mais vergonhosa e humilhante daquele tempo. Mas ele perseverou. Sabe por que ele perseverou? Para que nós tivéssemos vida. Ele suportou a vergonha e a humilhação para que nós tivéssemos esperança. E é por causa de Cristo e do que Ele fez por nós, e porque Ele foi perseverante até o fim,
E é por causa da alegria que o esperava que ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, através da sua morte e da sua ressurreição, Cristo nos garante a herança de um novo céu e uma nova terra. É único e exclusivamente através da cruz de Cristo, da perseverança de Cristo, que podemos ter verdadeira esperança. A nossa confiança deve estar firmada em Cristo, porque Ele, somente Ele nos garante que foi preparar morada para nós. E é só Ele que pode nos dar esperança de que um dia Ele vai voltar e Ele vai nos levar para este novo lar. A terra que Caleb conquistou não se compara nem de longe com a terra que Cristo nos prometeu e que disse que estaria preparando para nós. Mas nós precisamos confiar, perseverar, crer que é Ele quem nos fortalece e nos ajuda nas batalhas dessa vida, e com isso podemos ter verdadeira esperança de um lar celestial. Mas até lá, mantenha-se firme no Senhor, confie nele, como nós cantamos domingo passado. Ainda que demore, ou mesmo que pareça que Ele se esqueceu, Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Confie, persevere, Ele vai te fortalecer nessa caminhada, e aí você pode ter verdadeira esperança de vida, e vida eterna, vida eterna. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, ó Deus, te engrandecer, porque o Senhor suportou, ó Deus, uma vergonha, uma humilhação, morte de cruz, ó Deus, em obediência a Deus Pai, o Deus Filho fez tudo isso por nós. E nós agora, Deus, reconhecendo tudo que Cristo Jesus fez por nós, queremos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós fugimos, Deus, do chamado, daquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós brincamos, ó Deus, de ser cristão. Então tenha misericórdia de nós, Deus, das nossas vidas, em nome de Jesus. Renove as nossas forças, ó Deus. Pai amado, que possamos ser perseverantes, ter confiança, ó Deus, de que o Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. Deus, em nome de Jesus, que possamos viver de maneira que agrade ao Senhor, perseverantes, renovados, tendo as nossas forças renovadas, ó Deus, e tendo esperança do novo céu e da nova terra. Mas até esse momento, da volta do Senhor Jesus Cristo chegar, Pai, que o Senhor nos encontre preparados, prontos, ó Deus, para te servir e te glorificar em todo e qualquer momento. Com as nossas palmas, com as nossas bocas, ó Deus, com, em nome de Jesus, o nosso coração. Que possamos, ó Deus, a cada respirada que nós dermos, ó Deus, possamos respirar para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.